Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para aquele super bate-papo nas tardes da Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele que agora é comunicador da Vibe Mundial, Dr. Luiz Rasante. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Imagina! E eu sempre gostei de fazer isso, eu quando era jovem fazia propaganda. Na época, essas propagandas, tinha uma senhora em São Caetano que convidava a gente para fazer propaganda. Então, eu fiz muita propaganda. Fiquei vários anos, porque a gente ganhava uns troquinhos e se divertia, né? Olá, o Merchan que virou médico. Mas né, depois eu tive que decidir, porque eu fiquei em dúvida entre ser ator, fazer tudo que o ator faz, ou ser médico. Mas como eu queria ser médico desde pequeno, eu tive que optar. Falei, não, eu vou ser médico. Que bom, assim a gente ganha com isso também. Muito bem-vindo, gente. O Dr. Luiz Rasante, ele é médico, ele é clínico geral, tem especialidades em acupuntura, homeopatia, antroposofia, medicina quântica e muitas outras especialidades aí que a gente pode falar aqui durante o programa, porque vão se unindo, né? Medicina chinesa se une à acupuntura, antroposofia, se eu não me engano, a Ayurveda, o hindu... Não, antroposofia é de Rudolf Steiner, que era um viajante também. Ele era um ser que enxergava já, que nem o Gaspa, enxergava já os seres espirituais desde pequeno. Ele já sabia, ele falava, tem uma pessoa aí falando tal coisa, tem outro aqui. Ele já era um médium desde pequeno, né? Então ele desenvolveu uma medicina baseada em energia, porque ele falava que tinha que tratar com isso. Isso é muito legal. Muito legal. E a gente vai falar disso, as medicinas baseadas em energia e outras cositas mais. Você que está aí nos acompanhando em 95,7, além da nossa programação na rádio, estamos também no YouTube. É só acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você entra direto no nosso YouTube. Estamos ao vivo, eu e o Dr. Luiz, aqui na Avenida Paulista. Sim, 2100. 2200. Ai, 200. 2200. Primeiro andar aqui da Paulista. 2200. Quando eu falo em medicinas baseadas em energias, são essas medicinas que a gente acabou de citar? Sim, porque o primeiro lá que foi o que desenvolveu a homeopatia, que se chamava Samuel Hahnemann, ele era um ser assim um pouco fora do normal, como são todos esses seres que vêm para ajudar o planeta, né? Ele falava 12 línguas, então ele era um cara assim, e era médico, mas ele ficou muito cheio dessa medicina aí, imagina que era a medicina alopática da época, né? Que era em 1700 e pouco, século XVIII, por aí. E aí ele começou a fazer tradução de trabalhos científicos, porque como ele falava todo esse monte de língua, ele ia traduzindo o trabalho científico e ficou ganhando para sobreviver com isso, porque ele falou que não ia mais fazer essa medicina. E aí um dia ele viu lá um trabalho de uma pessoa que falava que curava a doença, malária, essa que tem até hoje, né, aqui no mundo, que curava a malária com uma semente lá, a quinina, né, de uma árvore. E aí ele falou, nossa, isso despertou nele uma coisa de como fazer para trabalhar com isso. Ele mesmo experimentou a quinina e viu que ele ficou com todos os sintomas da malária, porque aquilo dava sintomas da malária. Tomar o remédio, que era o remédio para malária, porque homeopatia significa tratar com o igual, é homeo. É verdade. Né? É diferente da alopatia, que a alopatia é tratar pelo diferente, dá o anti-inflamatório, o anti... Bom, e aí ele pegou e falou assim, só que isso aqui dá efeito colateral, que é esse efeito que eu estou sentindo. Então, ele começou a diluir. Ele pegava 1 ml da quinina e punha 9 de água. E aí chacoalhava. E o mais importante era o chacoalhar. Porque o chacoalhar está fazendo
a energia daquilo que foi dissolvido passar para a água. Pronto. Por isso que a gente até hoje, né? Na hora de tomar o medicamento, o medicamento homeopático chacoalha para entrar a energia de novo. Por isso que é medicina baseada em energia. Maravilha. E ao mesmo tempo, eu tinha, logo que eu me formei, fiz clínica médica e tal, e fui estudar antroposofia. Mas antroposofia, que é essa do Rudolf Steiner, também usa medicamento diluído e dinamizado. Só que ele era um ser que enxergava os seres espirituais. Então, ele fez uma coisa que é muito diferente, assim. Os medicamentos dele são muito diferentes. Tem coisas, assim, que são fantásticas. E isso dá para tratar a ansiedade. Uma coisa que falei agora há pouco no relato lá que eu fiz, que tem uma coisa hoje que as pessoas estão sofrendo, que é insônia. Ninguém consegue dormir mais. Se você perguntar para as pessoas, se dorme a noite inteira, a pessoa sempre vai falar, acordo algumas vezes. Falar, quantas vezes? 5. Não dorme, né? Não dorme mal pra caramba, dorme mal. Né? Então todo mundo está sofrendo disso, porque segundo a antroposofia, segundo o Rudolf Steiner, que enxergava os seres espirituais, a gente tem alma e espírito. Não é só alma. Porque na religião cristã, católica, falar não, é só a alma que vai para o outro mundo. Não, tem alma e tem espírito. A alma, os animais têm. Todos os animais têm até a alma. Por isso que eles têm sentimento. Né? Os gatos, os cachorros, todos os bichos. Por isso que eles têm o sentimento. A alma é que dá a transparência do sentimento no ser. Mas o espírito, ele é uma parte divina mesmo, de Deus mesmo. E o espírito teria que ter a função de controlar a alma. Mas hoje em dia a gente vê que ele não está conseguindo controlar. Nossa, e a medicina consegue olhar para isso também de alguma forma? A medicina normal não enxerga isso dessa forma, porque é baseada só na parte da alopatia, de fazer diagnóstico. É bom que tem que trabalhar com as duas coisas, porque a medicina alopática também foi muito bem desenvolvida. Então as coisas que se conseguem hoje com a alopatia são muito importantes. O ideal seria que tivéssemos uma união dessas duas medicinas. Tanto tem o diagnóstico, mas existe uma causa. Sim. E essa causa pode ser a dor da alma, né? Sim. Exatamente, a dor da alma, porque é aí que vai transparecer aqui no físico. Porque falam assim, que a gente tem um aspecto assim, aqui é como se fosse o nosso computador central, aqui o cérebro, a mente, onde a gente está. Mas onde a gente guarda as emoções e as memórias, não é aqui, não cabe. É muito pequeno, é no corpo que a gente guarda. No corpo todo? Corpo todo. Por isso que tem muitos trabalhos que são corporais. Então, a pessoa que trabalha com massagem, ou pessoa que trabalha, eu mesmo, que trabalho com acupuntura. Às vezes a pessoa chega lá e fala que está sentindo alguma coisa. Fala uma coisa comum. Eu não consigo digerir, estou com o estômago ruim faz dias, não sei o quê. Não está conseguindo digerir alimento, não está conseguindo digerir coisa da vida. É ligado. Aquilo que acontece aqui a nível mental, acontece a nível físico também. É um complemento um do outro, né? O corpo vai dando as suas mensagens. Sim, e aí na homeopatia tem remédio assim, não está conseguindo digerir porque está com... Aí a gente pergunta na homeopatia assim, o que você sente? Você é muito raivoso? Você é assim? Você é assado? Você não gosta disso? Não gosta daquilo? Então a gente pergunta muito do mental, mas vê como que isso foi parar no físico, né? Aí você vai lá, enfia uma agulha, sai na hora já, a pessoa já... Chora, faz... Ou vai sair durante o sono, no sonho, vai ter uns sonhos malucos, assim que... O sonho é uma linguagem do inconsciente. É uma linguagem que pega isso que está guardado aqui no hard disk, aqui no corpo, e bota para a consciência. Aí a pessoa sonha por causa disso. É mais fácil, porque vem
através de uma imagem é muito melhor do que só vir, né, os que são médium escuta falar, olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Cada um no seu quadrado, Cada um né? no seu quadrado. Então, isso é um jeito legal. A anamnese, né, o relatório que a gente faz na consulta, esse relatório que é da homeopatia, tudo sempre pega esses aspectos, aspecto mental e aspecto físico e o que está acontecendo. E na antroposofia tem uma coisa interessante que fala assim, né? Eles dividem a gente assim de uma maneira diferente, que aqui é o polo neurosensorial, porque aqui é onde a gente recebe todas as coisas. Aqui é o polo rítmico, é o ritmo. É, o coração e pulmão é ritmo, porque fica a vida inteira assim, né? E o coração também. Pulsando. E o coração fica numa frequência. Se você aumentar a frequência aqui, porque está com muita ansiedade, o que vai acontecer? Taquicardia, a pessoa vai ficar... Ela vai ficar agitada, então... E depois a gente tem aqui embaixo o metabólico, motor, que pega tanto o metabolismo quanto... Então tudo mexe com a gente. Se a gente acabou de comer uma feijoada e vem fazer uma entrevista, por exemplo, aqui não vai funcionar. Porque está tudo conectado, tá né? Tudo conectado. Então, independente, o alimento, ele faz parte disso. Sim. O sono também. Sim, tá tudo conectado. A caminhada também. Sim, tá tudo conectado. Por isso que legal, a gente tem que aprender a cuidar disso aqui como se isso fosse o que realmente é um veículo. E cuidar por partes, né? Saber o momento exato. Vai comer a feijoada, mas não é um dia de entrevista, come mais cedo, dá uma descansada. Doutor, aqui o programa aqui na Vibe Mundial acontece às... terças-feiras, às 18h30, e com uma cópia no YouTube. Sim. Para as pessoas também poderem assistir isso que nós estamos fazendo aqui, que é a gravação. Que aí é o programa, né? Aí é o programa De Bem com a Vida? De Bem com a Vida, De Bem com a Vida. Virou sua marca. É que De Bem com a Vida é o nome registrado do consultório, né? Chama De Bem com a Vida Comércio e Saúde e Serviços e Saúde. De Bem com a Vida, é a marca dele. De Bem com a Vida, toda terça-feira, aqui às 18h30 na Vibe Mundial. O doutor está sempre ao vivo aqui com vocês. Atende ouvinte? Não, ainda não começou. Ainda não comecei a atender ouvinte. Está trazendo histórias ainda. Primeiro bom. Primeiro tem que trazer todas as histórias, depois a gente vê quem vai precisar, né? Aí vai pegando também, né? O feedback das pessoas, o que elas querem ouvir também, né? Sim. E essas medicinas, elas são muito hábeis, né? Elas são muito acessíveis para o nosso ouvinte. Sim. Ele entende essa linguagem. E isso é muito bom, porque são fatores importantes da vida da gente, que a gente precisa dar atenção, né, doutor? Porque se a pessoa aprende isso em casa nas casas antigamente era assim, né? Quando eu estava passando mal, tomava um chazinho, fazia alguma coisa, dava um passe. Por quê? Porque tem uma energia ruim lá, então dava um passe e já sarava. Quer dizer, ou fazia uma cura com as mãos também, que era muito comum curar com a mão, né? O Jesus já fazia isso, ele já curou, ele começou fazendo isso, curando com as mãos, né? E eu fiz um curso disso também com um médico que cuidou de mim na época que eu fiquei lá no meu outro mundo lá. E o doutor tem uma história incrível de como chegou também nesse patamar de estudos, né, doutor? Sim, mas eu já tinha estudado bastante antes, muito, né? Tinha estudado, feito tudo isso antes de ter o que eu tive, que foi um AVC hemorrágico, um derrame, né, como é conhecido. E por conta disso eu fiquei 45 dias em coma, então é muito tempo, né? Mas eu fui muito ajudado no hospital. O médico que me cuidou da minha turma de formado, o Dr. Jorge Moscardi, muito grato sempre a ele, porque ele é uma pessoa especial, ele que me ajudou a voltar. Mas fora isso, eu fui lá no outro mundo, né? Pode falar que isso é uma viagem da minha cabeça, que é mesmo, eu fui mesmo. E chegou lá e encontrei uns seres lá que falaram assim, você já pode ficar por aqui que você já cumpriu o seu karma lá no planeta. Eu falei, quem é o gerente aqui, o diretor? Eu quero negociar, eu quero voltar. Mas para que você quer voltar? Eu falei, não, eu tenho muita coisa para fazer ainda, tem muitas pessoas que eu preciso ajudar e meus familiares estão sofrendo muito, né?
e minha esposa estava sofrendo muito, meu filho também, meus filhos, né, todos. E aí então falaram que foi aceito, que eu ia poder voltar. A hora que eles falaram isso, eu abri o olho na UTI. Então você vê que dá para negociar lá, Dá né? para negociar, gente, olha. É. 45 dias em coma, negociou, voltou Sim. e tá aí continuando a cumprir a sua missão. Muito legal, porque agora eu estou adorando estar aqui. Eu agradeço eles todos os dias, os seres que fizeram a negociação. Muito bom, né? E quando o senhor voltou à ativa, né? Sim. Voltou a atender, alguma coisa mudou também durante as consultas? O olhar com o paciente? Sim, mudou muita coisa, porque agora eu estou muito mais intuitivo e agora, às vezes, a pessoa chega e eu já consigo, olhando para a pessoa, saber já o porquê que ela está com aquela doença, já sem ela falar nada. A minha intuição já... Mas eu vou perguntando para a pessoa falar bastante e depois eu vou tocando só nos... Tá. E aí eu consigo fazer as coisas que com as palavras eu já toco nos lugares e às vezes toco com a mão mesmo. Uhum. E com isso é o que o Jesus fazia, que é enxergar o aspecto emocional que a pessoa tem lá dentro que está causando a doença física. Que é sempre isso, né? E se você enxerga isso e você consegue mobilizar isso, a doença física desaparece. Doutor, eu acho que esses 45 dias Sim. ali quietinho, estava fazendo curso lá no outro plano. Tava, com certeza. Com certeza. Foi aí que conseguiu o novo contrato. Sim, é verdade. Não é? Primeiro eles falaram, ó, você faz aqui uma pós aqui. Tem e depois, aí. se você passar, a gente então dá o aval para você poder voltar. Ah, mas olhando para trás, não é gratificante? Muito gratificante. Né? Agradecer pela vida sempre. E eu agradeço sempre todas as pessoas que me ajudaram, esse meu amigo, a minha esposa, o meu filho, meus filhos, meus netos, minhas filhas. Sempre então, a família, né? A família é essencial porque esse amor aí é que faz a gente voltar, sabe? É o amor. O amor é uma forma de energia também, não é medicina baseada em energia. Sim. Então, se você tem esse amor, até pelos pacientes também, quando você... Porque o amor é uma forma de, né, de você estar se conectando com as pessoas e de estar emanando também uma energia maravilhosa, né? Que é o amor, né? Uma das maiores, acho que a energia com maior frequência vibracional que existe, né? Quando a gente fala de medicina quântica, tem algo muito diferente que a gente está olhando? Tem algo muito diferente, porque assim, até agora a nossa medicina do mundo todo foi baseada em bioquímica. Ou seja, os remédios todos que as pessoas tomam são bioquímicos, eles são feitos praticamente de química, né? Para hipertensão, para ansiedade, para tudo. E agora está vindo uma nova forma de tratamento que é a biofísica, não é mais bioquímica. Então está baseada na física quântica, no Einstein, nas descobertas de Einstein. Então esse equipamento que eu trabalho, que se chama REAC, que é de um italiano lá de Firenze, de Florença, é um equipamento que faz uma radiofrequência em gigahertz. E essa frequência, a princípio, é aplicada no pavilhão auricular, porque a orelha é um painel, é como se fosse um painel da medicina chinesa. Esse médico lá de Firenze também estudou medicina chinesa, por isso que ele usou primeiro esses pontos daqui. Mas depois ele começou a utilizar outros tipos de transmissores, para ligar no aparelho. Ele fez umas mantas que é colocada, isso fizeram em mim lá no hospital, né? Colocaram um equipamento na minha cabeça e ligaram no aparelho. Isso, você imagina que o meu amigo que estava vendo todas essas coisas, ainda bem que ele é meu amigo e ele já acreditava nessas coisas também. E isso também ajudou a voltar a reconfigurar o cérebro, porque reconfigurou meu cérebro, né? Através de frequências frequência quântica. Então, eu faço muito isso com pacientes que tiveram AVCs, né, derrames, que o derrame pode ser de dois tipos. Ou tem um que é chamado de isquêmico, porque não chegou sangue no lugar, porque tem entupimento de artéria. E tem um outro que é chamado de hemorrágico, que é quando
rompeu um aneurisma ou vazou lá o sangue de alguma maneira. E o cérebro fica zoado por conta disso. Ele fica, desculpe o termo. Mas fica zoado. Fica zoado mesmo. Fica desconfigurado, pronto, melhor assim. E aí precisa fazer uma reconfiguração. Mesmo que a pessoa faça várias coisas, ela tem que fazer a reconfiguração dessa energia do cérebro. E aí tem como a gente usar os medicamentos energéticos para a pessoa ir tomando durante os dias. Eu até hoje tomo um medicamento que é a frequência do cérebro. Tomo 5 gotas. Tá certo. 5 gotas de frequência do cérebro todo dia de manhã. E tomo frequência do coração também, para não aumentar a frequência e não aumentar a pressão arterial. E dar aquela acalmada, né? Isso Muita vai ser pro resto da vida. Muita gente associa muito, né, as questões cardiovasculares com as sim, doenças cerebrais, né? Porque é tudo ligado, né? E aí também tem uma outra coisa que é muito importante, que é assim, o sono. Então, tem uns medicamentos que são dessas medicinas aí, da antroposofia, tem um medicamento legal, a gente usa metais, né? Mas não são metais, são metais que estão diluídos, dinamizados lá dentro do líquido, então não tem metal nenhum lá dentro, porque senão fica tóxico aquilo, né? Mas tem um metal que é o cobre, que é o cuprum do latim, que ele é antiespasmódico, ele tira, quando a pessoa está com espasmo ou fibromialgia, está com contratura, ele é antiespasmódico. Mas tem um que é associado com uma planta que é chamada de Bryophyllum, que é uma planta parecida com um cacto, assim, e essa planta tem muita vitalidade. E junto com a prata, tonifica o cérebro, deixa o cérebro para não ter Alzheimer. Alzheimer é falta de energia no cérebro. E essas medicinas todas olham para essas doenças que hoje estão se tornando epidêmicas até. Sim. Eles têm, né, todas essas medicinas têm um olhar diferenciado para essas doenças, não é? Sim, porque senão vão falar assim, Alzheimer é genético, então deve ser um gene, precisamos achar qual é o gene que causa Alzheimer. Mas não é, é falta de vitalidade porque as pessoas estão gastando muito aqui o neurosensorial. Por quê? Por conta disso aí, do celular. E fica sem energia. Fica sem energia, porque é o dia inteiro. Você vê as pessoas andando na rua, às vezes tem gente que vem andando assim, quando eu estou andando a pé, que eu paro o carro aqui no estacionamento, venho a pé, e a pessoa está vindo na minha direção lá com o celular assim, mas ela não está me vendo, aí eu fico parado esperando, né? Na hora que a pessoa está bem pertinho, eu falo, vai bater em mim. Aí a pessoa acorda assim, fala, tá bom, já enxerguei. E é um risco, né? Porque é uma energia que fica muito concentrada. Sim. E a gente não está olhando para os lados quando faz esse tipo de coisa. Mas está gastando muito aqui. Muito, né? E pode ser trabalho, como pode ser distração. Os dois gastam. Sim, os dois. E aí, depois... à noite a pessoa não vai conseguir recuperar isso, essa energia, não recupera. Por isso não dorme direito. Aí, tá vendo? Já virou médico, ó. Não, tá longe, tá longe. Gente, tá acabando o programa. Acabou. Que legal. Quero te agradecer. Eu quero agradecer você. Qual é o contato para entrar em contato contigo? E Instagram também, tá? Sim, é Luiz Rasante no Instagram. E os contatos são... Telefone fixo 011 4229 3366, que esse é o fixo, né? Que é aquele telefone. Aquele que a gente não usa mais. Mas no consultório ainda tem, porque é importante. Em casa também. E tem um WhatsApp que é 96810 2230. 96810 2230. O Instagram, Dr. Dr. Luiz Rasante com 2 Es. E tem também o Viver Mais Consciente. Sim. Tá? Que também dá acesso à clínica e todos os outros contatos. Código 11 4229 3366. 4229 3366 e o WhatsApp, código 11 96810 2230. 968102230. Atende em São Caetano e aqui em São Paulo, pertinho da rádio. Sim, muito obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com mais uma mais um dia falando de saúde. Amanhã aqui também. Um grande beijo, gente. Até lá.